Oh, Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Poporto e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 27 de março. Nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na segunda semana com a mensagem 20, aprendendo com a parábola da figueira. Ó Senhor Jesus, essa semana está vendo a respeito de Israel. Senhor Jesus, como que toda a história de Israel, tem totalmente a ver com a igreja. Nós precisamos prestar atenção a tudo que está acontecendo com o povo de Israel. Ó Senhor Jesus, eles também estão mostrando para nós os sinais do final dos tempos e a gente tem que estar atentos a isso. Ó Senhor Jesus, eles sofrem muitas perseguições, muitas situações. Isso também é consequência da rejeição que eles tiveram à palavra de Deus, Senhor Jesus, rejeição ao Filho de Deus. Ó Senhor Jesus, no dia de hoje a gente vai ver um pouco da história, contemporânea do povo de Israel, e a gente não pode deixar de ligar isso com a nossa história. Nós precisamos viver diante de Deus para cumprir a sua vontade. O inimigo está aí para nos enganar com iniquidade, pecado e muitas outras coisas. Ó Senhor Jesus, mas nós precisamos viver uma esfera espiritual, uma esfera onde Deus pode nos alcançar a qualquer momento, falar conosco, nos direcionar em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Mateus capítulo 21, do versículo 33 ao 39. Ó Senhor Jesus. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 9, versículo 23. Ó Senhor Jesus. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Ó Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14. Ó Senhor Jesus. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Ó Senhor Jesus. Apocalipse, capítulo 13, do versículo 15 ao 17. Ó Senhor Jesus. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número de seu nome. Ó Senhor Jesus. Agora, ler com oração. Jeremias capítulo 24, versículo 5, a parte A e o versículo 6. Ó Senhor Jesus. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo por que vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei e não os destruirei. Plantá-los-ei e não os arrancarei. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esses versículos na tela, você pausa o vídeo e transforma esses versículos na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Um resumo da história contemporânea de Israel.
Ó Senhor Jesus! É necessário que conheçamos a história de Israel. A nação de Israel foi extinta no século I, na época do Império Romano. No ano 70 d.C., o filho do imperador Vespasiano, o príncipe Tito, destruiu Jerusalém e com ela o templo. No século I, os judeus foram expulsos de Jerusalém, de sua terra, e a nação de Israel acabou. A partir daquele momento, começou o longo inverno da nação de Israel. O longo inverno durou quase 2000 anos. Foram 2000 anos de diáspora, dispersão, de exílio, o que os judeus chamam de galut. Ó Senhor Jesus! É um grande sofrimento para um povo viver tanto tempo sem nação, sem país, perambulando por todos os cantos. Eles viveram entre muitos povos e em meio a muita incompreensão, desprezo, preconceito e muitas vezes ódio. Seu sentimento era de impotência por não ter uma nação para defendê-los. Também estavam sujeitos à morte, expulsões e privações de direitos. Isso tudo obrigou o povo judeu a viver errante, de nação em nação. Em sua história, há ainda o período em que Hitler exterminou 6 milhões de judeus. Nesses quase 2000 anos, eles tiveram uma história muito triste, mas de certa forma, isso foi consequência da rejeição por toda a infidelidade que cometeram contra o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus! Após viver assim por quase 2000 anos, os judeus queriam voltar para sua terra, a terra histórica relatada na Bíblia. Surgiu então um movimento sionista. O sionismo é um movimento que luta para que os judeus tenham sua autodeterminação em sua terra histórica, em sua terra bíblica, que vai desde o mar Mediterrâneo até o lado oriente do rio Jordão. Ó Senhor Jesus! Em 1917, Arthur Balfour, um político britânico que foi ministro das Relações Exteriores na Inglaterra, enviou uma declaração ao Lord Rothschild, um banqueiro judeu e um dos principais proponentes do sionismo. Balfour lutava para que o povo judeu voltasse a ter, em sua terra histórica, sua autodeterminação. Essa declaração ficou conhecida como Declaração de Balfour, que apoiava a criação de um lar para os hebreus na Palestina. Palestina foi o nome dado àquela terra pelo Império Romano no início do exílio do povo de Israel, a qual depois passou a ser chamada Síria-Palestina. Ó Senhor Jesus! Isso aconteceu no meio da Primeira Guerra Mundial. Quando terminou a guerra, o território para o qual Israel queria voltar estava sob o domínio do Império Otomano. Entretanto, no fim da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se esfacelou, se dissolveu. Então, a Liga das Nações, que depois se tornou a Organização das Nações Unidas, ONU, designou a Inglaterra para cuidar daquele território, que seria hoje Israel, Jordânia, Cisjordânia e Gaza. Ó Senhor Jesus! A partir de 1920, cada vez mais judeus voltavam para aquela terra. A imigração chegou a quase 100 mil judeus, mudando a forma de vida na região, que era majoritariamente ocupada pelos árabes. Os países muçulmanos vizinhos não queriam que os palestinos ficassem em segundo plano. Por isso houve uma reação da população, fazendo com que os britânicos parassem a imigração, justamente no tempo em que Hitler perseguiu os judeus, os quais ficavam sem ter como voltar para a própria terra. Ó Senhor Jesus! Por fim, a figueira voltou a florescer, quando aconteceu a criação do Estado de Israel, com base em uma resolução votada pela ONU no dia 29 de novembro de 1947, que aprovou a divisão da Palestina em 2 estados, um estado judeu e um estado árabe. Na época, viviam ali 1,3 milhão de árabes e 600 mil judeus. O diplomata brasileiro Oswaldo Aranha fez toda a diferença nesse processo. Ele fez lobby pela criação do Estado de Israel. Foi chefe da delegação brasileira enviada à ONU, presidente da primeira sessão especial da Assembleia Geral em 1947 e adiou a votação por 3 dias para conseguir a aprovação. A resolução da ONU foi recusada pelos países árabes vizinhos, que não aceitavam a criação do Estado de Israel. Ó Senhor Jesus! Essas discussões sobre a criação do Estado de Israel duraram cerca de 1 ano. Então, no dia 14 de maio de 1948, com base na resolução aprovada pela ONU
no ano anterior, com a ajuda de Oswaldo Aranha, Israel declarou sua independência e o Estado de Israel foi criado nessa data. A resposta árabe foi imediata. No dia seguinte, o Egito enviou suas forças militares e a Síria, Líbano e Iraque atacaram Israel, que naquela altura era um país recém-criado, ainda fraco e sem força militar para enfrentar essas 4 grandes nações. Mas o Senhor era com Israel e a vitória veio no ano seguinte, em 1949, garantindo a sobrevivência desse novo país. Mas longe de tranquilizar a situação, o resultado só semeou mais conflito, mais inimizade, mais violência. E isso dura até o dia de hoje. Israel é uma nação pequena que vive em constante tensão e cercada de inimigos. A sobrevivência de Israel é um milagre, porque Deus é com Israel. Ó Senhor Jesus. Voltando à parábola de Mateus, vemos a nação de Israel como a figueira que tinha figos maus, tão ruins que mataram os profetas de Deus e o próprio Filho de Deus. Eles também perseguiram Paulo, perseguiram as igrejas na Judéia e perseguiram a própria igreja em Tessalônica. Eles fizeram muitas coisas ruins, mas Deus ama esse povo e olha para os figos bons em Israel. No fim, esses figos bons, ou seja, o remanescente será salvo por Deus. Quanto a nós, devemos dar atenção à história contemporânea de Israel para saber que o tempo da vinda do Senhor está próximo. Ó Senhor Jesus. Recentemente no Brasil, lançou-se uma modalidade de pagamento chamada Pix, que veio trazer facilidades para todos nós. Contudo, esse tipo de operação digital vai tornar-se uma moeda global e pouco a pouco o dinheiro, papel moeda, não mais será usado. Esse tipo de transação facilita o controle de circulação de moedas pelos bancos e futuramente tudo isso estará sob o controle do anticristo na grande tribulação. Ele poderá controlar quem pode comprar e quem pode vender. Para sobreviver, os homens serão obrigados a adorar a besta. Quem não adorar a besta não terá como comprar nem vender. Essas coisas, bem como os acordos de paz surgindo no Oriente Médio, mostram que devemos viver apercebidos, pois o tempo do fim está muito próximo. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Por que devemos prestar atenção à história de Israel? Ó Senhor Jesus! Porque é ela que nos mostra que o tempo do fim está próximo. Ó Senhor Jesus! A gente precisa prestar atenção, todos os sinais que estão acontecendo para iniciar a última semana, descrita por Daniel. Senhor Jesus! É isso que vai dar início, Senhor Jesus, ao fim, é o início do fim, Senhor Jesus. A gente já viu muita palavra falando sobre isso, a gente precisa estar claro, ó Senhor Jesus. Tem várias coisas para acontecerem ainda, mas o nosso foco, Senhor Jesus, é perceber que nós temos menos tempo do que a gente realmente achava, ó Senhor Jesus, ou até mesmo do que a gente necessita. Então a gente precisa fazer o que? Se aplicar ao Espírito. É o Espírito, Senhor Jesus, que vai realmente nos dar a força necessária, porque hoje o Espírito está vindo com tudo, graças ao Senhor, ó Senhor Jesus. E meu ponto-chave de hoje, a sobrevivência de Israel é um milagre realizado pelo amor de Deus, ó Senhor Jesus. Hoje na era da igreja, nós estamos na era da graça, nós precisamos nos voltar ao Espírito. O povo de Israel é guardado pelo próprio Senhor, e nós precisamos realmente ir diante dele, para que mediante o Espírito, o Senhor também possa nos guardar. Que cada um de nós possa tirar lição disso tudo e perceber que a gente precisa valorizar a presença do Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O dia de hoje, o irmão fez um resumo aqui da história, para a gente poder perceber que o povo de Israel é um povo sofrido. Senhor Jesus. Perderam a nação, aconteceu muitas coisas, mas não é um negócio que começou ontem. Ó Senhor Jesus, não começou um século atrás, não, começou muito lá atrás. Ó Senhor Jesus, o povo sempre teve dificuldade de obedecer ao Senhor por causa de conceitos. A gente vê ali, o Senhor veio, trouxe o povo, foi liderando o povo ali através dos patriarcas. O povo desceu para o Egito e ficou. E lá no Egito começou a se misturar com toda a idolatria. O Egito tipifica o mundo. Senhor Jesus, é o mundo com seus aspectos, Senhor Jesus, tem o mundo do pecado, tem o mundo da idolatria, Senhor Jesus, da religião, e também tem o mundo do sustento. Uma dessas três coisas pode nos atrair. Então a gente precisa realmente ficar
muito atentos, ó Senhor Jesus, para que o inimigo não venha nos enredar. Eles desceram ali, estavam acostumados com os deuses egípcios. O Senhor veio, através de Moisés, tirou eles da terra do Egito. E o Senhor veio mostrar para eles, olha, eu quero um povo exclusivamente meu. Um povo, né, que venha me servir. Então, levou o povo para servir. Ele queria que todos fossem reis e sacerdotes. Mas o povo não obedeceu. O povo achou logo que, não, tudo o que o Senhor mandou a gente vai fazer. A gente já viveu numa terra cheia de deuses aí. Tinha um montão, agora é um só. Fácil obedecer esse Deus aí. Ó Senhor Jesus, mas estava acostumado com os ídolos. Né? Os ídolos que fazem o que o homem quer. Eles não estavam acostumados com um Deus que o homem precisa fazer aquilo que Deus quer. Ó Senhor Jesus, e aí é que está toda a diferença. A gente vê ali Deus todo feliz ali falando com eles, olha, eu tirei vocês da terra do Egito, trouxe vocês para cá, né, com asas de águia. Ó Senhor Jesus, né? Deus mostrou de forma maravilhosa tudo que ele fez, né, todos os sinais e milagres para levar o povo ali. Mas logo depois ele se enfurece por ver que o povo se voltou para a idolatria. Né? Fizeram um bezerro de ouro. Né? Vamos fazer um Deus que para poder falar que foi esse Deus que nos tirou da terra do Egito. Ó Senhor Jesus, ali já começou, né, tudo a desandar. Senhor Jesus, o povo não entendeu. Né? O Senhor veio, mesmo assim com todo o seu amor, né? Estabeleceu o tabernáculo, né? Estabeleceu Moisés como líder para poder guiar aquele povo. Já viu, né, alimentos diários anteriores. Senhor Jesus, toda a questão ali da nuvem. Hoje nós estamos vivendo também da mesma forma. Né? Quando a nuvem parava, né, eles eram guiados pela nuvem. Eles podem até botar a culpa em Moisés, um monte de coisa, mas o povo era guiado pela nuvem. Quando a nuvem parava, eles montavam o tabernáculo, e Deus, quando instituiu o tabernáculo, ele falou que ele fez o tabernáculo porque ele queria habitar no meio do seu povo. Ó Senhor Jesus. Então ele, por meio da nuvem, guiava o povo de dia, de noite era uma coluna de chama. Ó Senhor Jesus. Então quando essa coluna ela parava, o povo armava acampamento, montava o tabernáculo, tinha toda a sua ordem para se colocar ali. Ó Senhor Jesus, 3 tribos a cada lado, né? Norte, sul, leste, oeste. Ó Senhor Jesus. E quando a nuvem se erguia, podia demorar uma semana, um mês ou poucas horas. Tinha que obedecer, podia ser no meio da madrugada, tinha que arrumar acampamento e partir. Né? E aí tinha uma ordem também para as tribos seguirem. Então a gente já viu ali que Deus estabeleceu uma ordem, nós precisamos aprender a seguir hoje. A nuvem está onde? Está no Espírito. É o Espírito nos guiando, a gente vai andando junto. Senhor Jesus. E nisso a gente vê, né, que todo o povo de Israel era temido. Não por causa do seu número, não por causa de exército, Senhor Jesus, mas porque Deus andava com eles. Era claro isso. Os povos, o que tinham para apresentar? Castelos, terras, ouro. O que o povo de Israel tinha? A presença de Deus. Então todos os povos temiam. Depois eles chegaram, né, na terra prometida, foi erguido o templo, ó Senhor Jesus. E depois o povo não quis mais ser guiado por Deus. Eles falaram, não, vamos ter reis como todos os outros. E ali tem um relato ali, né, que desde a primeira vez que eu li, isso tocou muito meu coração. Quando Samuel vai explicar para o povo ali, olha, não é bom esse negócio de rei, vamos ser guiados por Deus. E aí o Senhor vai lá e fala, ó Samuel, não fica triste não, porque não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Então Deus ficou triste ali que o povo estava rejeitando a direção de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? E Samuel ali, né, compreendendo esse sentimento, falou, olha, vocês vão ter que sustentar o rei. Né? O rei vai abusar de vocês, vai acontecer um monte de coisa, vocês querem o que os outros fazem, olha, vocês vão ter que sustentar esse rei. Fazer um monte de... Não tem problema. A gente quer ser igual às outras nações. O povo tinha algo diferente, maravilhoso, mas quis ser igual aos outros. Como a Alimentiário vai mostrando para nós. A gente não pode viver como todas as pessoas do mundo vivem. Né? Ali o mundo vai fazendo tudo devagarinho, vai esquentando a água aos pouquinhos. Quando você vê, você já está sendo cozido. Ó Senhor Jesus. A gente não pode viver como os outros vivem. A gente tem que ter um viver diferente. O Senhor quer que a gente tome a ordem inversa. Enquanto o povo lá quis abandonar a ordem de Deus e ser igual aos outros, hoje nós estamos despertando para fazer o contrário. Nós não vamos ser igual aos outros, nós vamos ser governados por Deus. A gente está voltando ao princípio. Então por isso e por outras e outras coisas, a gente viu na parábola de Mateus 21, o Senhor mandou servos, mandou palavra, mandou profetas, eles foram matando, mandou o seu próprio filho, Senhor Jesus. E eles esqueceram que tinha que prestar conta para Deus, foram lá e mataram o filho. Senhor Jesus. Né? E aí
aconteceu tudo aqui, né? Tudo que a gente já tinha visto lá em Daniel. Olha, vai vir um príncipe, vai acabar com tudo isso aqui. E o povo achou que não, Deus é conosco. Mas foi algo determinado pelo próprio Deus. Então o Senhor determinou. E aí eles foram expulsos de lá. Ficaram sem nação por 2000 anos, andando para lá e para cá. Né? Depois teve o movimento antissemita, né? O antissemitismo, né? Que visava exterminar os judeus. Né? Principalmente Hitler ali, né? Gerando toda aquela questão ali e tal. E o povo ficou ali, né? Não podia nem voltar para a terra, que o Elimir já explicou muito bem. Não podiam voltar sem Jesus, porque não tinham uma terra, não tinha o Estado de Israel sem Jesus. Então ele mostrou tudo isso foi a consequência da rejeição. E hoje a gente precisa fazer um paralelo entre o povo de Israel e nós na igreja. Nós recebemos o Senhor no nosso espírito, o Senhor quer falar conosco, quer nos governar, mas nós temos um coração rebelde. Nós temos também um coração desesperadamente corrupto, como a Bíblia fala. E a gente também pode fazer a mesma coisa, começar a rejeitar Deus sem anjos. Talvez você não vai ver uma história de 2000 anos, mas talvez você possa ver vários anos da sua vida. Ó Senhor Jesus. E a gente vai vendo, né, vários cristãos que, Senhor Jesus, vão se afastando do Senhor e não percebem. Senhor Jesus. Nós sabemos que hoje a nossa pátria ela é celestial. Né? A gente não pode ficar fixando, né? Não, eu vou fazer isso aqui, aquilo ali. Mas hoje não é uma questão de física, mas é uma questão espiritual. Hoje o inimigo ele quer nos atacar na esfera física, na esfera emocional, psicológica, né? Senhor Jesus, também na esfera espiritual, com muitas heresias, muita coisa. A gente precisa despertar. Né? E aí começou o movimento do sionismo, né? Para poder levar o povo de volta. Né? E aí toda a história foi contada aqui, né? Oswaldo Aranha foi lá, né? Ele viu que se fosse fazer a votação logo, né? Ia ter uma derrota. E aí ele foi fazendo lobby, né? Ou seja, ele foi conversando com as pessoas, mostrando a importância da criação do Estado de Israel. Ele foi convencendo as pessoas. Então Oswaldo Aranha foi extremamente importante. Né? Os judeus reconhecem isso. Tem uma praça chamada Oswaldo Aranha, né? lá em Israel. Ó Senhor Jesus. Né? E recentemente também eu tenho assistido um canal também que mostra muitas coisas da história de Israel, coisas que a Bíblia não conta, aconteceram depois e tal. Ó Senhor Jesus. E é muito interessante. E nesse canal a irmã estava falando que em Israel hoje existe a lei do retorno. Se você é judeu, você não tiver condições de ir para Israel, existe um negócio chamado lei do retorno. Você entra em contato com a embaixada e a embaixada vai providenciar para você uma passagem de ida, para você poder morar lá. Ó Senhor, para você poder viver lá. Então essa lei do retorno te ajuda lá durante um tempo, para você também procurar emprego, se sustentar. Senhor Jesus, tudo isso estão fazendo para que as pessoas possam voltar. Né? E recentemente, né, com a questão ali dos Estados Unidos, que agora mudou o presidente, houve as eleições, muitos judeus estão saindo dos Estados Unidos, alguns também estão abandonando a Europa e estão voltando para Israel. E várias coisas estão acontecendo, Senhor Jesus. Ali a instituição de várias coisas lá, os líderes religiosos estão se voltando para algumas coisas, alguns sinais estão acontecendo, Senhor Jesus. Tem alguns canais que eu acompanho que falam sobre isso, mas eu não vou entrar aqui em detalhe, porque aqui a gente precisa ver a questão espiritual. Mas muita coisa tem acontecido. Por isso que o irmão falou conosco, que a gente tem que estar de olho. Né? A questão de Israel, Senhor Jesus. Israel, no meio de uma guerra, cercado ali, é Deus que sustenta. Senhor Jesus. Os árabes não aceitaram a criação do Estado palestino, o Estado árabe. Senhor Jesus. Para eles, existe uma só condição. Que para que haja um Estado árabe, todos os judeus têm que ser exterminados. Então eles não aceitam. Então a Palestina é uma região. Não é um país, Senhor Jesus, não é uma nação. E eles não estão preocupados em ter nação, eles só querem atazanar o povo de Deus. Ó Senhor Jesus, mas a gente já viu aqui, né, que o Senhor está guardando o seu povo. Né? Deus ele ama esse povo, ele tem uma aliança com esse povo. Nós, e assim como nós hoje no Novo Testamento temos uma aliança, a gente pode não cumprir a nossa parte, mas o Senhor vai cumprir a dele. Agora, se a gente está sofrendo alguma coisa ou outra, é consequência da nossa rejeição à palavra e da nossa desobediência. O Senhor, ele não nos leva para longe, é a gente que vai caminhando. O Senhor fala conosco, ele nos chama para perto dele, para a sua esfera, mas às vezes a gente não obedece, a gente não aceita. Ó Senhor Jesus. Mas realmente a gente tem que olhar, né, ver que a figueira está florescendo. O Senhor está providenciando várias coisas, as coisas estão acontecendo. Né? O anticristo está preparando o seu palco. Né? E o Senhor também está preparando a sua igreja.
E quanto mais o anticristo prepara a iniquidade, um monte de coisa, mais as coisas do céu também vão acontecendo. Então a gente também tem um outro lado, a gente vai ver no dia de amanhã. A parte da igreja é pregar o evangelho. O mundo está fazendo a sua parte, né, Senhor Jesus. As coisas estão acontecendo, acordo de paz para o grande acordo na grande tribulação. Ó Senhor Jesus, uma moeda global está se formando, um governo global. A gente tem que perceber tudo isso. Por quê? Porque tudo isso já está visando o domínio do anticristo. No início vai ser aplaudido. Depois, ó Senhor Jesus, só quem tiver de olhos abertos para perceber, né? Então hoje está na hora de a gente abrir o olho, a gente perceber que o Senhor está preparando todas as coisas para nós, para os seus filhos. Vamos despertar. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.